Muito boa noite a todos. Esta noite transmitiremos a primeira de 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Medicina de Felinos, que ocorrerá ao longo deste mês de agosto inteiro. O meu nome é Thiago De Rogatis e eu sou o seu apresentador. O VetSmart TV é uma iniciativa dos aplicativos e sites VetSmart para oferecer gratuitamente a clínicos de pequenos animais e estudantes de medicina veterinária conteúdo técnico atualizado em parceria com as principais empresas do setor. O tema abordado de hoje será colangite e lipidose hepática. Todos que estão assistindo hoje receberão através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. E vale lembrar que o nome do seu certificado vai ser exatamente o nome que você cadastrou no VetSmart. Então, se você deseja atualizar o seu nome, acesse a área de cadastro no VetSmart pelo aplicativo ou pelo site e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de gatos e cães gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. E como patrocinadora, a Royal Canin realizará o sorteio de um kit exclusivo de produtos. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Nós vamos divulgar o nome do vencedor no final dessa transmissão. E a médica veterinária convidada para a apresentação de hoje é a professora Cristine Martins. E logo após a apresentação da professora Cristine, nós teremos a participação do representante da Royal Canin, Eduardo Zanelli, coordenador de comunicação científica da Royal Canin. Muito boa noite, Eduardo. Muito boa noite, professora. Boa noite, Thiago. Que bom ter vocês aqui com a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho agora do currículo da professora Cristine. Ela é graduada em Medicina Veterinária e mestre em Clínica Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Ela é professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. Ministra as disciplinas Saúde Clínica de Animais de Companhia 1 e 2 e Diagnóstico por Imagem. Ela é responsável pelo serviço de clínica de felinos do Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. Coordenadora do GENFEL. GENFEL que se fala, não é? Do GENFEL, Grupo de Estudos em Medicina Felina da Universidade de Brasília. Membro fundadora da ABFEL, Academia Brasileira de Clínicos de Felinos. Ao longo da apresentação, você que está assistindo a gente pode enviar suas perguntas para o WhatsApp, para o número que vai aparecer aí na sua tela. As perguntas serão respondidas em tempo real pela nossa equipe e também posteriormente, porque o volume de perguntas é muito alto, então algumas vão ser respondidas posteriormente para vocês. Eu vou passar agora a palavra então para a nossa convidada de hoje, que vai conduzir a sua apresentação a todos vocês. Boa palestra. Obrigada, Thiago. Bom, então o nosso objetivo hoje aqui é discorrer um pouco sobre as desordens hepáticas mais comuns nos gatos, que é a colangite e a lipidose. E a gente tem visto cada vez mais essas duas doenças e é causa, inclusive, de bastante mortalidade quando não reconhecida a tempo. Então, a gente tem visto cada vez mais porque nós temos prestado mais atenção. E outra coisa bem interessante nas doenças hepáticas dos gatos, principalmente as doenças inflamatórias, é que muitas vezes elas vêm com outras doenças inflamatórias juntos. Isso é uma característica exclusiva dos gatos, que basicamente é inflamar também junto o pâncreas, causando pancreatites agudas e crônicas, e a doença intestinal inflamatória, que é outra doença crônica nos gatos. Então isso é chamado de tríade felina. Então muitas vezes você procura uma e acha as outras, ou acaba achando todas ao mesmo tempo. De qualquer maneira, o manejo delas tem que ser integrado. Bom, e muitas vezes também a gente vê uma dificuldade de diagnóstico. Muitos veterinários param simplesmente no exame de sangue e não fecham o diagnóstico da doença. Então, muitas vezes,
o tratamento é inadequado. Para começar, então, vamos começar falando do chamado complexo ou síndrome colangite. A colangite, como o próprio nome já nos induz, é uma doença inflamatória. Se tem uma coisa que eu costumo dizer que gato gosta de fazer é inflamar. E essas inflamações agudas e crônicas causam uma série de alterações sistêmicas e hoje a gente sabe muito bem que os gatos não têm hepatite, assim como os cães têm hepatite, os seres humanos têm hepatite. Os gatos têm colangite. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a inflamação, ou seja, a infiltração de células inflamatórias, está basicamente na região dos canalículos biliares, dos ductos coletores biliares e da vesícula biliar com menos frequência, sem que essa inflamação chegue aos hepatócitos peribiliares, ou seja, não caracteriza histologicamente uma hepatite. Então, por causa disso, até facilita um pouco o nosso diagnóstico. Por quê? Porque geralmente os gatos com esse complexo colangite, eles vão ter aumento de bilirrubina, considerando que a inflamação nos canalículos, você tem doenças colestáticas. Então, é uma dica muito importante para nós, é que quando você desconfia de uma doença hepática no gato, meça a bilirrubina. Se ela estiver normal, dificilmente esse gato tem uma doença hepática, considerando que elas são colestáticas por natureza. Bom, a colangite, ela não é uma doença só, por isso que a gente acaba chamando ela de complexo colangite. São várias doenças. E o interessante é que a gente consiga saber qual tipo de colangite o gato está sendo afetado, porque o nosso tratamento vai ser mais individualizado. Isso seria muito interessante para o nosso paciente. Os mais comuns tipos de colangite é a colangite neutrofílica, que como o próprio nome diz, você tem um infiltrado neutrofílico, pode ser agudo e pode ser crônico, e a colangite linfocítica, que costuma ser mais crônica. Tá? Essas são as mais comuns. As outras, a gente tem também a colangite destrutiva, mais comum nos cães, e a colangite associada a trematóides. Em algumas áreas do Brasil, os trematóides são parasitas que ascendem pelas vias biliares e causam inflamações e até obstruções. Então nós vamos falar das duas mais importantes, a colangite neutrofílica, também chamada supurativa. Quando a gente chama ela de supurativa, já nos faz lembrar a etiologia mais importante, ou seja, infecção bacteriana. Então, se eu sei que a colangite neutrofílica tem uma infecção bacteriana, eu sei que o principal método de tratamento vai ser o uso de antibióticos. Então, você tem um infiltrado neutrofílico com invasão das regiões dos canalículos peribiliares e você vai ter uma inflamação ou aguda ou uma inflamação crônica. A fonte mais comum dessas bactérias é via ascendente. Isso é bastante interessante porque, diferentemente dos cães, a quantidade enorme de bactérias no duodeno dos gatos é que acaba causando essa ascendência de bactérias. Mais frequentemente a Escherichia coli, nem sempre, mas mais frequentemente a Escherichia coli. E pesquisas recentes também encontraram o Helicobacter, que é aquela bactéria que vive no estômago, também responsável por algumas inflamações. Bom, sendo uma doença inflamatória, nós temos sinais de doença bastante inespecíficos. E aí é onde o clínico veterinário tem que prestar atenção. A possibilidade de colangite antes de aparecer qualquer coisa, principalmente quando é aguda. Então você tem sinais completamente inespecíficos, como simplesmente letargia, anorexia. Eventualmente os gatos apresentam leucocitose, mas não devemos esperar que seja uma leucocitose muito intensa. Pode ser uma leucocitose branda e pode ser até sem desvio. Então não espere que seja uma coisa que chame muita atenção. E sinais de doença hepática um pouco mais específicos, além da anorexia, nós temos vômito. A maioria dos gatos tem muita náusea e muito vômito. Pode haver febre, depende da fase da doença. Certamente, se ele está sem comer, ele vai perder peso e todos os sinais de complicação da doença hepática, entre eles a depressão mental severa, a salivação, que tem a ver com a náusea, e a icterícia, que pode ou não ser detectável clinicamente. Normalmente, este fígado fica aumentado de volume, então se o gato não for muito gordo, a gente consegue palpar esse fígado nas margens do arco costal, e pode haver uma certa sensibilidade dolorosa da palpação, tá? Normalmente essa doença ela é mais recente,
o gato está doente há menos de uma semana. Então, ela caracteriza uma doença mais aguda. Por isso que muitas vezes ela é tratada inespecificamente e pode ser que você tratando como pancreatite, o resultado seja satisfatório. Mas, de qualquer maneira, o ideal é a gente correr atrás desse diagnóstico. No exame de laboratório, nada é específico, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para a maior parte das doenças hepáticas. O aumento das enzimas hepáticas não é diagnóstico, é simplesmente sinal de lesão. Então você tem aumento de bilirrubina, como eu falei para vocês, a bilirrubina ela é bastante sensível para as doenças hepáticas, porém bastante inespecífico no caso dos gatos. Se eu tenho bilirrubinas normais, eu posso descartar a maior parte das doenças hepáticas, mas a bilirrubina aumentada não me diz que é doença hepática. Eu tenho várias outras doenças com aumento de bilirrubina. Então eu tenho aumento de ALT, aumento de fosfatase e de GGT. Isso é muito importante a gente lembrar agora, porque quando formos comparar a colangite com a lipidose, como não é uma doença inflamatória, não há inflamação da árvore biliar, eu não tenho aumento de GGT. Então o GGT, a gama-GT, ela vai servir para sinalizar essa inflamação generalizada dos canalículos biliares. E, logicamente, tendo hiperbilirrubinemia, ele vai ter bilirrubinúria e aumento de urobilinogênio na urina, o que seria esperado. Se por acaso você, guiado por ultrassom, tiver a habilidade de fazer um aspirado por agulha fina, você vai ver um padrão supurativo, estéreo ou bacteriano, ou seja, eu tenho proliferações de neutrófilos, eu posso encontrar macrófagos fagocitando bactérias. Agora, cuidado que esse padrão pode ser muito parecido com o padrão desencadeado pela peritonite infecciosa felina. Normalmente, os animais com colangite não costumam ser tão jovens, não costumam ter o mesmo espectro de idade da PIF, mas de qualquer maneira a gente tem que ter cuidado para não confundir. Também pode ser parecido esse espectro citológico com trauma hepático e hepatotoxicidade causado por fármacos. Bom, ainda dentro dos achados laboratoriais ou dos exames complementares, a ultrassonografia nesse caso pode ser normal. Como eu falei, é uma doença aguda. Então pode ser que não tenha alterações típicas no ultrassom que vai nos guiar para pensar em doença dos canalículos biliares. O ideal, se você desconfiar e o gato estiver estável o suficiente, fazer uma biópsia, onde a gente certamente vai observar o predomínio de neutrófilos, principalmente nesse tecido. E aproveitar que vai fazer a biópsia, não perder a viagem e fazer uma cultura de bile. Então é muito simples, um cirurgião habilidoso, uma seringa com uma agulha fina, aqui tem a foto de uma seringa com bile. Então a gente manda para o laboratório para você não ter surpresas caso não seja Escherichia coli. A grande maioria das vezes vai aparecer Escherichia coli. E enquanto não sai o resultado da cultura, eu já vou começar o tratamento. Se a gente vê aquele padrão supurativo, eu já vou começar o tratamento. O tratamento tem que ser direto, tem que ser seguro, e a gente não ficar perdendo tempo com medicamentos que se dizem hepatoprotetores sem ter as características necessárias para que a gente designe essa função a eles. Então, o gato está doente, ele está comendo mal. A primeira coisa é reidratação, logicamente, o básico, né? Esse gato vai estar vomitando, então a gente vai controlar o vômito com os antieméticos que nós já temos segurança de utilizar, entre eles a metoclopramida, ondansetrona e o maropitam, e não atrasar o início dos antibióticos. Então, enquanto não sair o resultado da cultura, eu posso, com segurança, usar antibióticos que chegam em grandes quantidades no fígado. Entre eles, nós temos a amoxicilina, ou trihidratada, ou com ácido clavulânico, ou ampicilina. E uma combinação muito boa é a gente usar junto o metronidazol. Então, o metronidazol tem um espectro de bactérias anaeróbicas muito bom. Ele pega também o intestino. Então, ele é uma combinação muito boa aí quando a gente não sabe que bactéria que está crescendo ali. Lembrando que essa bactéria, a grande maioria das vezes, veio do intestino. Então, é um espectro que nos dá essa segurança. E outro fármaco bastante útil, que tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, é o ácido ursodeoxicólico. É um medicamento que a gente, no mercado brasileiro, só tem na farmacopeia humana, a gente não tem nenhum medicamento veterinário, mas é um medicamento que, além dessa função
anti-inflamatória, ele é colerético, ou seja, ele fluidifica a bile, ele facilita o fluxo biliar, já dá uma melhorada muito grande no estado geral do animal, diminui a náusea e facilita o fluxo biliar. Então, lembrando, e está escrito aí, você vai usar esse antibiótico por no mínimo 4 semanas. Não adianta usar menos tempo, porque o animal está debilitado, a bactéria está subindo, então a gente tem que fazer isso aí pelo menos 4 semanas. Bom, essa colangite neutrofílica, na minha opinião, é a mais fácil de tratar. Então você vai direto à etiologia, que é a bactéria. O complicado, na verdade, é a colangite linfocítica, que é a segunda que nós vamos abordar. Sendo ela não supurativa, ou seja, ela é o contrário da outra, ela não tem uma etiologia direta e conhecida, ou seja, não se sabe o que é. Isso é uma característica muito comum na medicina felina. A gente ter inflamações que a gente chama de imunomediadas, autoperpetuantes e costumam ser crônicas, tá? Características muito comuns na medicina felina. Então essa é mais um exemplo de inflamação linfocítica, imunomediada, sem uma etiologia conhecida. Então, de qualquer maneira, muitas doenças podem estar associadas, direta ou indiretamente, com a colangite linfocítica. Entre elas, nós temos a pancreatite, a doença intestinal inflamatória, obstrução do ducto biliar por várias situações diferentes, infecções sistêmicas, toxinas e a colelitíase. E é interessante, toda vez que você encontrar uma colelitíase, ou seja, você achar cálculos na vesícula biliar e na árvore biliar, isso pode ser causa ou consequência das colangites. Então, na verdade, a colelitíase serve de alerta que alguma coisa errada está acontecendo com o fluxo biliar. Bom, nos achados clínicos, diferente da colangite neutrofílica, nós vamos ter animais menos doentes, ou seja, é uma doença crônica. Não é aquele animal que parou de comer de um dia para o outro. É um animal que está vindo doente há algumas semanas e, dependendo da situação, até meses. Então, eu tenho icterícia em 50% dos casos. Agora, isso não quer dizer que a bilirrubina não está aumentada. Ela está aumentada nos outros 50% também, só que ainda não ao ponto de ser detectável clinicamente. Anemia branda, também não o suficiente para você confundir essa icterícia com hemólise. E já pode haver ascite. Lembrando que a ascite é uma característica de fibrose hepática. Então, a ascite acontece quando o fígado começa a sofrer características de cronicidade, ou seja, o tecido saudável vai sendo substituído por fibrose e você tem um aumento da pressão da veia porta e acaba tendo extravasamento para a cavidade peritoneal. Então, nesse caso, no início da doença, você ainda tem hepatomegalia e aumento de linfonodos ao redor do fígado. E isso, tanto uma coisa quanto outra, é fácil de observar-se no exame ultrassonográfico. Então aqui, por exemplo, eu tenho a mucosa de uma gata que estava com colangite, mas observe que a icterícia é muito discreta. Dá para ver um pouco no lábio e um pouquinho na gengiva, mas é uma icterícia muito discreta. Mais para frente eu vou mostrar o fígado dessa gata, como vocês vão observar que é desproporcional a característica clínica dela com a aparência de cronicidade do fígado. Era uma gata de 13 anos, simplesmente com apetite caprichoso, vomitando esporadicamente e perdendo peso há meses. Bom, nos exames de laboratório, aí, mais uma vez, você tem os mesmos resultados, para enfatizar para todo mundo que esses resultados não são diagnóstico de nada, são só alterações que aparecem nas lesões hepáticas. Não me diz que lesão está acontecendo, só me diz que está acontecendo. Nesse caso aqui, sendo uma doença imunomediada crônica, eu já tenho uma característica de hiperglobulinemia, muito provável relacionado com essa cronicidade. E por o animal já estar perdendo, começar a perder a sua capacidade de síntese de albumina e está comendo mal, ele vai ter uma hipoalbuminemia. Aqui, novamente, você pode ter características semelhantes à PIF. Se você fizer um aspirado por agulha fina, guiado por ultrassom, o padrão inflamatório aqui vai ser agudo, subagudo, mas principalmente predominando linfócitos e plasmócitos. E tão importante quanto a presença é a ausência. A ausência de quê? A ausência de bactérias. Não tem neutrófilos degenerados, não tem macrófagos fagocitando bactéria.
principalmente linfócitos e plasmócitos. O exame complementar muito útil aqui seria a ultrassonografia. Agora, lembrando que o ultrassom também sozinho não vai fechar o seu diagnóstico. Tudo começa lá na anamnese, no exame físico, e vai se complementando à medida que nós evoluímos na exploração clínica. Então, outra coisa importante que o ultrassom vai diferenciar para a gente, se é uma doença focal ou difusa. Na maioria das vezes a colangite linfocítica é difusa, ou seja, o fígado inteiro está afetado. Outra coisa extremamente importante no caso dos gatos é determinar se tem alterações macroscópicas no pâncreas. Como eu deixei claro no início, a pancreatite é uma inflamação muito comum que acompanha a colangite. A ultrassonografia também vai conseguir determinar para a gente se já tem obstrução do ducto biliar comum, vai observar se já tem espessamento da vesícula biliar e dos ductos biliares, vai detectar o que os ultrassonografistas denominam de lama biliar, que nada mais é do que o aumento diminuição, na verdade, de fluidez da bile. Então, isso é uma das características onde começa a possibilidade da formação de colélitos. E se já tiver colélitos, ou seja, já tiver cálculo nessa vesícula biliar, isso é sinal de cronicidade também. E lógico que o ultrassom vai te dar maior segurança para procedimentos intervencionistas, de você coletar um material para saber exatamente o tipo de inflamação com que você está lidando. Então aqui nós temos um exemplo de uma vesícula biliar com a sua parede com maior ecogenicidade, então uma hiperecogenicidade da parede, que combinado com os sinais clínicos e laboratoriais, a gente pode dizer que é uma inflamação na parede, uma colecistite acompanhando uma colangite. Aqui também um paciente nosso, onde além do espessamento na parede, dá para ver muito bem como a bile está espessa, então a bile espessa, e já tem, neste mesmo paciente, já tem cálculo na saída da vesícula biliar. Nesse caso não tinha obstrução, mas já tinha formação de cálculos, caracterizando essa cronicidade, essa inflamação. Bom, o ideal é que a gente faça a biópsia. Isso, muita gente acha que é difícil, que é complicado, mas qualquer cirurgião que seja habilidoso, que consiga fazer uma ovarioesterectomia, estudando a técnica, consegue fazer uma biópsia hepática. E na biópsia você tem todas as informações que você precisa para tratar efetivamente o seu paciente sem ficar enchendo ele de medicamento. Que vamos combinar que dar remédio para gato não é a coisa mais fácil do mundo. Então você quer acertar na mosca quais os medicamentos que realmente vão fazer efeito para aquela doença. Então é a única maneira de saber exatamente o que está acontecendo, tá? Além de tudo, você vai abrir, você vai olhar macroscopicamente para o fígado, você vai olhar macroscopicamente para o intestino e para o pâncreas, e qualquer alteração macroscópica merece a coleta de material. Por quê? O nome da doença depois vai importar muito pouco. O que vai importar depois que você fizer a biópsia é o tipo, o processo que está acontecendo. Que processos são esses? O supurativo, como eu falei, no infiltrado neutrofílico, a inflamação linfoplasmocítica, áreas de necrose, áreas de fibrose e a própria colestase. Cada um desses processos podem acontecer em combinações variadas nas colangites de maneira geral. E aí, só para dar um exemplo que seria a melhor maneira de eu conseguir o tratamento se você tem um processo supurativo, eu preciso de antibiótico, como foi falado anteriormente. Mas se eu tenho um processo linfoplasmocítico, eu preciso imunossuprimir esse animal. Eu preciso fazer corticoide. Agora, o que aconteceria se eu fizesse corticoide no processo supurativo? Eu certamente ia piorar muito a doença, diminuindo a imunidade do animal. Então, a gente tem características importantes que nos indicam tratamentos diferentes. Então, só exemplificar aqui uma paciente minha, que é aquela gatinha que eu mostrei a boca, onde pouco dá para ver a icterícia. Agora, olha a característica desse fígado. E dá para ver esse fígado todo enrugado, isso é característica de cronicidade. Outra coisa que dá característica de cronicidade para a gente é a presença de líquido. Então, aqui dá para ver muito bem o líquido abdominal. Tá? E outra coisa, o cirurgião mostrando para a gente aqui uma área chamada de saponificação, que é uma área de
pancreatite. Então aqui está mostrando o pâncreas e uma área de saponificação. A boa notícia é que se você tratar muito bem a colangite de maneira adequada, a pancreatite vai junto. A pancreatite também vai ser tratada, porque não tem um tratamento específico para a pancreatite. Então aqui o cirurgião colocou uma pinça não traumática, fazendo a ligadura, e ele vai coletar material. Aqui, material bastante volumoso, tá? Observando aqui um pouquinho de sangramento, e aí a facilidade de você fazer isso por laparotomia, porque se tiver sangramento você controla na hora. E o cirurgião aqui colocando uma compressa de fibrina para parar o sangramento. E aqui o material, que qualquer patologista, né, bem eficiente, faz uma festa com esse material aí. Então você consegue fazer várias colorações e ver várias alterações. E aqui, só para exemplificar, este material virou esse histopatológico aqui, desse fragmento. E a gente observa nessa área central a parede de canalículos e uma quantidade enorme de linfócitos infiltrados aí. Então isso é uma colangite linfocítica bastante típica. E aí com isso na mão eu não preciso nem saber o nome da doença, eu só quero que o patologista me diga, ó, eu tenho muitos infiltrados linfocíticos, eu não tenho infecção bacteriana. Aí eu sei como tratar, tá? Então o tratamento que a gente pode fazer envolve vários aspectos, considerando que é uma doença imunomediada. Eu posso fazer uso de antibióticos, então a gente faz antibióticos também. Por que eu vou fazer antibiótico, já que a bactéria não foi a principal causadora? Lembrando que a gente vai ter que imunossuprimir esse animal. Então, se a bactéria não subiu, ela pode ascender durante o tratamento. E, de qualquer maneira, a gente sempre faz a cultura da bile, porque nada impede, uma coisa que os gatos adoram fazer, é ter alterações mistas. Nada impede que eu tenha uma colangite linfocítica e neutrofílica no mesmo tecido. Então, os antibióticos, basicamente os mesmos que a gente já tinha falado. A diferença é que, por mais tempo, aqui é no mínimo 8 semanas de antibiótico. E as boas opções aqui, antes de sair o resultado da cultura, amoxicilina com clavulanato. Eu combino essa amoxicilina ou com uma enrofloxacina em dose baixa ou com metronidazol, que a gente usa bastante nessas situações. Aqui e somente nessa situação a gente vai usar os corticoides. Lembrando que se eu não tiver a biópsia, eu não tenho segurança o suficiente para usar o corticoide e ele pode causar mais problema do que solução. E nesse caso, se eu sei que eu posso usar o corticoide, devo usar o corticoide, a gente vai fazer o uso de doses imunossupressoras a partir de 2,2 miligramas por quilo, e depois eu vou diminuindo gradativamente até achar a dose mais efetiva. Lembrando que isso aí é por meses, até anos, dependendo da situação. Tá? Outro grupo de medicamentos que a gente pode utilizar são os antioxidantes. Um antioxidante bastante eficiente, que a gente sabe dos efeitos, é a chamada S-adenosilmetionina. Então só cuidado, porque a gente não tem nenhum produto comercial brasileiro à base de S-adenosilmetionina. Muito pelo contrário, nós temos vários medicamentos à base de metionina. E a metionina, nesses casos, é completamente contraindicada. Tá? Então esse produto aqui, ele é um metabólito intermediário do principal antioxidante natural do fígado e de várias células do organismo, que é o glutatião. E ele consegue aumentar as concentrações de glutatião no fígado, nos eritrócitos, em todos os tecidos. Só cuidado que a S-adenosilmetionina tem que ser usada somente comprimidos estabilizados e revestidos. Então nem toda preparação manipulada vai funcionar. Mal não vai fazer, mas não pode ser que não funcione. A gente tem que ter cuidado com o tipo de produto que a gente vai usar. Só alertando mais uma vez, não use nada que seja chamado de protetor hepático ou antitóxico que tenha metionina. Bom, outra coisa extremamente importante, como várias doenças gastrointestinais é bastante importante, é o manejo dietético. E o manejo dietético não é simplesmente mudar o nome da ração. Características que a dieta tem que ter é alta palatabilidade, porque esse animal está nauseado, pequenas quantidades de refeição para evitar que a vesícula biliar fique muito cheia e, basicamente, altas densidades calóricas e proteicas a fim de evitar a principal complicação,
que é a lipidose secundária. Então eu vou precisar de dietas de alta digestibilidade e nesse caso pode ser dieta terapêutica de alta densidade, pode ser ração de filhote. Eu uso bastante ração de filhote em animal doente, porque as rações de filhote, além de alta densidade, elas têm maior palatabilidade e maior digestibilidade. Bom, aqui também eu posso utilizar o ácido ursodeoxicólico, como eu já tinha citado. O ácido ursodeoxicólico tem essas características de ser antioxidante, anti-inflamatório, né? A dose mais frequente que nós utilizamos é de 10 a 15 miligramas por quilo. Eu posso utilizar isso por um período bastante prolongado, inclusive. Outro antioxidante bastante útil em várias situações é a silimarina. A gente só tem que ter cuidado com as preparações comerciais de silimarina. A maior parte das preparações comerciais de silimarina veterinárias no Brasil, elas são extratos vegetais não purificados. Então, nem sempre elas têm as concentrações do princípio ativo purificado. Então, por isso que muitas vezes a gente vai utilizar doses altas. Observe que eu coloquei ali, a literatura diz de utilizar de 4 a 8 miligramas por quilo. Mas se a gente utilizar isso, não vai funcionar. Eu tenho que utilizar de 20 a 50 miligramas por quilo, de maneira que eu consiga que tenha concentrações do extrato, né? A silimarina é um extrato vegetal, extrato do cardo mariano, mas ela é um antioxidante bastante interessante e pode ser utilizado também por um período bastante prolongado. Não esquecer também de suplementar vitaminas lipossolúveis como a vitamina K e a vitamina E. A vitamina E, além de ser importante em várias situações, ela é um antioxidante muito importante. O gato, mais até do que os cães, também tem uma dependência muito grande das vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, mas mesmo assim a gente deve suplementar, principalmente se o gato não estiver comendo muito bem. Bom, para terminar as colangites de maneira geral, só lembrando mais uma vez, evitar medicamentos, produtos contendo metionina, porque não somente não ajudam, como podem agravar os quadros nesses pacientes com lesão, tá? Lembrando que os exames que nós temos disponíveis não monitoram a melhora do animal. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um gato com a ALT bastante aumentada, a ALT está caindo, não quer dizer que o gato está melhorando. Muito pelo contrário, os animais com doença crônica chegando na cirrose hepática, ele pode ter o ALT completamente normal. Então só cuidado que esses exames não são as melhores escolhas para monitorar a melhora do animal. Lembrando também, né, não quer esquecer que junto com a doença hepática inflamatória, eu posso ter também a pancreatite e a doença intestinal inflamatória, mesmo que não apareçam sinais diferentes. Muitas vezes tudo faz parte do mesmo quadro. E o que é mais útil é a gente saber o que está tratando. A palavra hepatopatia em si não quer dizer nada. Então muita gente, infelizmente, muitos veterinários param no exame de sangue e começam a tratar. Mas você está tratando o quê? Então só cuidado que muitos tratamentos inadequados podem piorar os quadros existentes. Né? Então, a segunda parte agora que nós vamos falar da lipidose hepática. Eu até costumo dizer que a lipidose hepática é uma doença hepática, ela é uma doença metabólica, cuja maior vítima é o próprio fígado. Então, é uma desordem do metabolismo. E isso é uma característica interessante do gato, diferente do que acontece em outras espécies, diferente do que acontece nos cães e nos seres humanos, que os gatos literalmente não nasceram para passar fome. Então, um gato, um pequeno felino na natureza, um nosso gatinho na natureza, se ele estiver lá no quintal e tiver que se virar, ele vai comer várias presas, pequenas presas com altas densidades calóricas e proteicas, várias vezes ao dia. Agora, se ele ficar um dia inteiro sem comer, o organismo dele não se adapta a essa diminuição de ingestão e ele começa rapidamente a mobilizar a gordura periférica. E a lipidose hepática é uma doença dos tempos modernos. Por quê? Porque os gatos, há 50 anos atrás, não eram obesos. E hoje, o que a gente faz com o nosso gatinho? O único trabalho que o nosso gato tem para comer é desce do sofá, se espreguiça, vai na cozinha, ingere uma quantidade enorme de comida com alta densidade calórica e proteica e ele começa a formar aquela pochetinha de gordura, né? O gato começa a formar aquela gordura abdominal que não serve para nada. Por quê?
Porque ele não precisa. No dia que ele precisa, diferente dos cães, diferente dos seres humanos, ele começa a mobilizar muito rápido. E aí, quem que vai transformar essa gordura em energia? O fígado. Então é exatamente isso, você tem um acúmulo, a palavra-chave da lipidose é acúmulo. Você tem gordura dentro do hepatócito, numa quantidade, numa velocidade tão grande que o hepatócito simplesmente não funciona. Então você vai ter uma colestase interhepática gravíssima, homogênea, o fígado inteiro está igual, e sem tratamento é fatal. Isso aí não tem jeito, não existe lipidose autolimitante. É bola de neve morro abaixo. Então você não consegue achar que o gato vai recuperar sozinho. Muitas vezes você fala assim, o proprietário levou para casa, deu um remedinho e ele melhorou sozinho. Não era lipidose, era outra coisa. Lipidose é sem volta. Se você não intervir, ele vai morrer. E é a oportunidade mais frequente e mais típica que nós veterinários temos de observar insuficiência hepática. A lipidose é uma insuficiência hepática gravíssima. Só que, felizmente, se você fizer tudo certo, é uma insuficiência hepática reversível. Tá? Então, a etiologia da lipidose tem a ver com isso. Tem a ver com malnutrição. E a malnutrição não é malnutrição crônica, é malnutrição aguda. Ou é o gato obeso que parou de comer, ou ele é aquele obeso que parou de comer por vários motivos, inclusive doenças. Né? Quando a lipidose surgiu, ela era chamada de lipidose hepática idiopática felina. Hoje, a maior parte dos casos de lipidose, a gente sabe por que ele entrou em lipidose. Porque ele parou de comer e começou a mobilizar. Então, só cuidado que muitas vezes uma doença pode causar lipidose. Então, é o caso do diabetes, a colangite, como foi falado, pancreatite, doença renal, neoplasias e qualquer outra doença gastrointestinal que diminui a ingestão calórica desse gato. A obesidade certamente é um fator importante, considerando que ele tem aquele estoque de gordura armazenado. E ainda há os casos idiopáticos, mas como eu disse, hoje a gente vê muito menos casos idiopáticos do que há uns anos atrás. Qualquer condição que cause anorexia num gato gordo pode levar a lipidose. Então, basicamente, a gente vai ter acúmulo de ácidos graxos no fígado, e esse ácido graxo pode vir de 3 lugares diferentes: da gordura que ele ingere, da lipólise periférica, ou seja, ele queimou a gordura periférica para mobilizar e jogar no fígado, e da própria síntese hepática. Então, essas são as fontes de gordura. E aí, o que acontece? Se uma dessas fontes, ou as 3 fontes aumentam, aumenta a oferta. E o que acontece com esses ácidos graxos ao chegar no fígado? O fígado tem 3 opções para se livrar deles. Ou ele transforma em energia imediatamente, na beta-oxidação, ou ele esterifica esses ácidos graxos em triglicerídeos, incorpora-os naquelas chamadas lipoproteínas de muito baixa densidade e joga na circulação. E a última opção é esterificá-los em triglicerídeos, fosfolipídios, colesterol e estocar até haver necessidade de utilização. O problema é que a capacidade que o fígado tem de captar os ácidos graxos é maior do que a sua capacidade de se livrar deles. Isso quer dizer que, se a oferta aumenta, a tendência é acumular. Então, a palavra-chave é, novamente, acúmulo. Então, acúmulo por autoingestão, acúmulo por deficiência de oxidação, por excesso de síntese, ou por deficiência da síntese ou excreção das lipoproteínas de muito baixa densidade, e a situação mais comum no nosso dia a dia, a lipólise no jejum. Além de tudo, o gato dá preferência a sintetizar triglicerídeos a partir de carboidratos que estiverem sobrando. E o que vai acontecer? Aqui esse desenho representa os hepatócitos, né, na sua condição normal, e os hepatócitos na sua condição de acúmulo de gordura. Então você observa que tem deslocamento de núcleo e o que chama atenção, a compressão dos canalículos. E é por isso que a gente tem uma colestase gravíssima. Então, quando a gente tem dificuldade de clinicamente detectar a icterícia, não é lipidose. A icterícia relacionada à lipidose é uma icterícia que a gente vê antes de chegar perto do gato. Então é o que eu chamo de amarelo marca-texto, né? Aquele amarelo fosforescente. Então o animal obeso, de maneira geral, isso vale até para os seres humanos também, tendo alto nível de tecido adiposo, acaba utilizando o tecido adiposo para a produção de energia.
E se aumenta a produção de energia por ácidos graxos, acaba diminuindo a utilização da glicose. Isso causa uma hiperglicemia que acaba estimulando a produção de insulina. O que, nesse caso, num animal saudável, vai diminuir a lipólise periférica. Inibe a chamada lipase hormônio dependente ou lipase tecidual. Esse mecanismo é fisiológico. Agora, quando o animal é obeso, isso é exatamente o mesmo mecanismo do diabetes tipo 2 no ser humano, você tem a chamada resistência periférica à insulina. Então você vai ter um indivíduo obeso que consegue utilizar essa gordura, mas não consegue utilizar a glicose. E aí cada vez vai aumentando a insulina até chegar num ponto que o pâncreas não consegue mais compensar isso. Então você vai ter aumento da concentração de ácidos graxos e não diminuição. E por último, nessa situação aqui a mesma coisa, se o animal é obeso, tem estoque e não está comendo, você vai ter estímulo da captação de ácidos graxos pelo fígado, da conversão em triglicerídeos e acúmulo dos hepatócitos. E aqui, nesse caso, quem estimula isso é o glucagon. A insulina vai estar inibida. Basicamente, esse é se você juntar os dois mecanismos, você tem um animal com altos níveis de gordura e, ao mesmo tempo, um animal passando fome. E, por último, no mecanismo fisiológico bioquímico, você vai ter, por exemplo, a diminuição da ingestão de proteína. E é uma coisa que ninguém pode esquecer. O gato prefere proteína a qualquer outro nutriente. O organismo dele necessita de altas quantidades de proteína. Então a capacidade dele de captar ácido graxo é maior do que a sua capacidade de secretar lipoproteína. E se por acaso ele não está ingerindo proteína ou está em catabolismo, você não tem a formação das lipoproteínas. Bom, o diagnóstico da lipidose é muito mais direto e muito mais simples do que a das colangites. Por quê? Primeiro, você tem uma anamnese típica. Muitas vezes a gente chega em 80% de certeza que é lipidose só de conversar com o proprietário. O quê? Você tem um gatinho gordo, gato de boa vida, tá? Gato que tem boa vida, obeso e um período de anorexia. E o que esse período de anorexia representa? Muitas vezes um episódio estressante na vida do gato. E lembrando que os gatos são indivíduos extremamente sistemáticos com a sua rotina. Qualquer quebra na rotina do gato, que pode ser uma hospedagem, uma internação, uma visita, nascimento de um bebê ou morreu alguém da família. Então tudo isso pode representar o estresse suficiente para esse gato parar de comer. E aí daqui a pouco ele começa a mobilizar essa gordura e entra em lipidose. Ele literalmente morreu. E é o que eu costumo dizer, os gatos morrem de saudade. Então o proprietário viaja, o gato para de comer, ele pode morrer de lipidose. Então a gente tem que ter muito cuidado para nós veterinários não sermos esse fator estressante na nossa internação, na nossa hospedagem, etc. Oficialmente a lipidose ocorre mais em fêmeas, mas a gente tem observado hoje que não tem muita diferença. Agora é mais comum realmente em gatos de meia idade. Não gato velho, não, mas gatos adultos de meia idade. Dificilmente um filhote vai ter lipidose típica desse jeito. Não é impossível, mas é bem menos comum. Bom, sinais típicos de lipidose são sinais de insuficiência hepática. Então o gato chega pra gente mal, letárgico, com depressão, fraqueza, bastante desidratado. Aí a gente tem que ter muito cuidado com a avaliação da desidratação de um gato obeso. A maioria das pessoas faz aquele pinçamento da pele, mas um gatinho obeso esse pinçamento fica inadequado. Icterícia marcante, como eu falei, não tem dúvida. Você não precisa chamar um colega e perguntar, vê se esse gato está ictérico. Não, é de longe eu estou vendo gato ictérico. Muito vômito, muita náusea. Ele pode ter diarreia ou constipação, isso não é uma característica da lipidose. Certamente ele já perdeu peso, mesmo que ele ainda pareça gordo. E o que chama atenção, que pode ser confundido muitas vezes com intoxicação, são sinais de encefalopatia hepática. E o que é encefalopatia hepática? É um estado de insuficiência hepática tão grave que as toxinas estão circulando no sistema nervoso central e o animal está completamente sedado com as suas próprias toxinas. Então ele chega no estado de estupor, às vezes até coma, que muita gente confunde com intoxicação. Então esse animal está salivando, olhar perdido para o horizonte, muitas vezes ele tem pressão de cabeça, andar em círculos ou realmente em coma.
Outros sinais da doença, de doenças outras, podem estar relacionadas com a causa de base, né? Então, como eu falei, ele pode ter uma doença renal e parar de comer. Ele pode ter um câncer e parar de comer. Então, eu posso ter outros sinais relacionados com a outra doença. No exame físico, a gente vai ver icterícia. Eu vou ver atrofia muscular. Isso é uma coisa que acontece muito facilmente de visualizar no gato. Antes de queimar toda aquela gordura, ele já tem atrofia muscular. A gente vê isso nos grupos musculares, na cabeça. Se ele não for obeso, dá para sentir o aumento de volume do fígado também. Vai estar desidratado, raramente caquético, às vezes não dá tempo dele chegar caquético pra gente, ele morre antes se ele não for tratado. E uma característica que chama atenção é a ventroflexão de pescoço. Então, lembrando que o gato, não tendo o ligamento da nuca, a fraqueza muscular extrema causa ventroflexão de pescoço. E outra coisa também, que é muito frequente nos gatos com lipidose, é a tendência à hemorragia. Cada veia que você punciona para coletar sangue, você vê hematomas enormes. Isso muito fácil de entender porque o fígado é um dos principais responsáveis pela síntese de fatores de coagulação e absorção de outros. Então no exame físico a gente vê, e aqui é o melhor lugar para a gente ver icterícia no gato, que é no pálato mole, então dá para ver certinho aí essas duas linhas amarelas de icterícia. O gato bastante apático, ele parece que está sedado, e ele realmente está sedado pelas suas próprias toxinas. Uma icterícia violenta, então a gente vê assim tons de amarelo extremos nesses gatos com lipidose, não tem a menor dúvida, toda a pele pigmentada de bilirrubina. Aqui a mesma coisa na orelha, num lugar bom também. Esse gatinho aqui, além da lipidose, ele tinha feito pneumonia aspirativa, porque estavam tentando dar comida via oral para esse gato, e lembrando, se ele entra em cefalopatia hepática, ele não consegue engolir direito. Então ele fez pneumonia aspirativa. Muita náusea, é aquele gato que olha para o horizonte e baba, o cheiro de comida faz ele vomitar. Isso que a gente chama de amaurose, esse olhar perdido para o horizonte, ou seja, uma cegueira central, ele não presta atenção nos arredores, ele não sabe o que está acontecendo aos arredores. Então olha só, o olhar fixo, perdido no horizonte, muita náusea, qualquer cheiro, qualquer coisa, ele está nauseado. Não adianta forçar comida nesse gato, ele vai vomitar, né? E aí chama atenção essa característica, isso é um gato com típicas alterações de cefalopatia hepática. Então observem que é um gato desequilibrado, ele parece que está acordando da anestesia, né? Então ele não consegue levantar o pescoço. Observe que geralmente quando a gente põe o gato em cima da mesa, a primeira coisa que ele faz é olhar para cima. Ele não consegue olhar para cima, olha, ele tenta olhar para cima. Então ele está tonto, ele tá, olha, começa a se movimentar, começa a ter tremores intencionais na cabeça. Então um gato típico com encefalopatia hepática relacionado com a lipidose. Bom, quando a gente, nessa altura do campeonato, a gente já tem mais de 80% de certeza que esse gato tem lipidose. No exame de sangue de lipidose pura, a gente vai ver uma anemia suave. Eu posso ver poiquilocitose, que são alterações morfológicas nos eritrócitos. E muitos gatos têm corpúsculos de Heinz, que lembrando, o corpúsculo de Heinz é uma lesão oxidativa do eritrócito, né? Eu posso ter uma neutrofilia ou neutropenia, considerando que não é uma doença inflamatória, então eu não espero que haja alterações no leucograma. Na bioquímica, sim, eu tenho alterações bastante graves, eu tenho uma bilirrubina muito alta, aqui a bilirrubina costuma ser 2 dígitos, é bilirrubina 10, 12, então a bilirrubina muito alta. Eu tenho aumento expressivo das enzimas hepáticas, entre elas a fosfatase bastante aumentada, mas geralmente o GGT não tem um aumento proporcional à fosfatase. Isso é até uma dica interessante para a gente. A GGT e a fosfatase, elas aumentam de maneira parecida nas colangites, mas aqui não. Como não é uma doença inflamatória, a GGT não aumenta da mesma maneira que a fosfatase. E o que nós vemos com muita frequência também é diminuição de albumina, diminuição de ureia e os eletrólitos, principalmente o potássio, fósforo e magnésio, vão estar muito baixos. Tá? Lembrando também que eu posso ter colesterol aumentado e glicose. A maioria dos gatos chega pra gente com hiperglicemia, branda, mas hiperglicemia. Outras alterações que a gente pode observar, normalidades de hemostasia, bilirrubinúria, nada disso é necessário para diagnosticar, né? A radiografia também não é necessária, mas a gente vai ver hepatomegalia. E aí lembrando que no caso da ultrassonografia, você tem uma sensibilidade boa,
especificidade bastante boa para o diagnóstico, desde que você e o ultrassonografista estejam falando da mesma coisa. Muitos gatos obesos, saudáveis, vêm para a gente com laudo de lipidose hepática, mas o que o ultrassonografista está vendo é simplesmente um fígado cheio de gordura, não necessariamente infiltração intra-hepatócito. Então, o que basicamente a gente tem é hiperecogenicidade difusa homogênea, ou seja, o fígado inteiro está idêntico. E o que chama atenção, que é bem importante você pedir o ultrassonografista para escrever, é a negativa. O que é a negativa? A ausência de outras alterações. Não tem espessamento da vesícula biliar, não tem dilatação de ductos biliares, não tem distensão, não tem nada. Simplesmente hiperecogenicidade difusa homogênea. Então, uma das coisas que os ultrassonografistas fazem é comparar o parênquima hepático com a gordura perihepática. E aqui nessa foto dá para observar o que é um parênquima normal, e nessa próxima foto a gente vê um parênquima hiperecóico, totalmente diferente do parênquima normal. Bom, o que chama atenção, como eu falei na colangite, aqui também o ideal seria fazer biópsia. Mas mesmo eu podendo fazer biópsia, a gente vai adiar. Por quê? Porque o gato é instável, é um gato insuficiente hepático. Então, muitas vezes a gente faz apenas uma citologia. Na citologia, o que eu vou ver? Hepatócitos preenchidos de gordura, grandes, aumentados, e outra negativa importante, sem evidência de inflamação. Não tem o neutrófilo, não tem o linfócito, não tem nada. Só hepatócito cheio de vacúolo de gordura. Chamando atenção aqui, se você fizer a citologia e qualquer procedimento invasivo que você for fazer nesse gato, tentar aumentar as concentrações de vitamina K, porque a vitamina K é dependente da função do fígado e nesse caso eu preciso suplementar para diminuir as hemorragias. Tá? Então as doses de 3 a 5 miligramas por gato, a gente pode fazer intramuscular e pode fazer até oral, se você quiser, se o gato estiver ingerindo. Então, qualquer procedimento invasivo que a gente for fazer, pelo menos 12 horas antes, a gente começa a suplementação de vitamina K1. Observem que tem que ser K1. E aqui, só para ilustrar, a citologia aspirativa corada de um fígado saudável, em comparação com a citologia de um fígado com lipidose. Então, você vê vacúolos de gordura tomando todo o citoplasma do hepatócito. E aqui, uma biópsia, onde a gente vai ver a lipidose e os vacúolos de gordura tomando conta ali também. Então, assim, o diagnóstico não é difícil. Na verdade, é muito mais fácil diagnosticar lipidose do que a colangite. As colangites, elas são muito mais sutis. Agora, o tratamento da lipidose é mais complicado. Mais complicado no sentido de que dá mais trabalho. Não é que é mais complicado, tem mais coisa a fazer, não. Dá mais trabalho porque você vai ter que fazer suporte nutricional intensivo. E suporte nutricional intensivo não quer dizer comprar uma ração qualquer e enfiar a boca abaixo. Não, aqui tem que ser sonda. Muitos proprietários têm um pouco de aversão à sonda, mas a gente tem a experiência de que se não colocar sonda, eu não consigo dar todo o que o animal precisa. Então, basicamente é isso. A gente começa lembrando que eu preciso satisfazer todos os requerimentos nutricionais do gato, inclusive altas densidades proteicas, e tem que sobrar para recuperar aquelas células que já morreram, né? Inicialmente eu faço fluido, então o gato chega mal pra gente, daquele jeito tremendo, quase em coma, vamos hidratar o gato. Depois eu suplemento eletrólitos, a maior parte das vezes a gente vai preocupar muito com potássio. Suplemento complexo B no soro. Não uso nada com glicose, a maioria desses gatos já tem hiperglicemia, e nada, não somente glicose, destrose, frutose, ou seja, qualquer carboidrato injetável não é interessante. Se esse gato chega naquela condição de encefalopatia hepática, eu vou fazer o quê? Primeiro hidrato, aquelas 4 horas iniciais de hidratação, depois eu vou fazer um enema para eliminar a quantidade maior possível que eu conseguir de bactérias produtoras de amônia, porque todas aquelas características da encefalopatia hepática começam com a absorção da amônia lá no intestino, porque o gato não está conseguindo transformar essa amônia em ureia, né? E o fígado dele não está funcionando. Então a gente faz essa característica do enema com solução salina, lactulose, tudo via enema, nada via oral, esse gato não está engolindo nada. E ao mesmo tempo, via intravenosa, eu faço metronidazol. Aqui, de jeito nenhum, utilizar produtos contendo metionina, porque vai aumentar a produção das toxinas encefalopáticas.
Bom, e agora vem a parte mais importante do tratamento, que a gente gasta um pouquinho de tempo calculando, é saber a dieta que eu vou utilizar nesse animal. Se ele tiver encefalopatia hepática, eu começo com uma dieta com pouca proteína, eu posso até fazer uma dieta renal, se for o caso. De qualquer maneira, coincide com o fato de eu não conseguir fazer toda a quantidade de alimento no primeiro ou no segundo dia, porque o gato está mal. Então, não existe uma única dieta apropriada, existem dietas apropriadas. E quais são essas dietas apropriadas? Com as seguintes características: alto teor de proteína e caloria, com alta densidade, né? Fica melhor se ela for de alta densidade, porque aí você diminui a quantidade, que pode ser uma ração de prescrição e pode ser uma ração de filhote também. Eu costumo usar muito mais ração de filhote quando o proprietário às vezes não consegue comprar uma ração de prescrição. O ideal é que a gente faça um cálculo dessa dieta. Existem várias fórmulas para calcular essa dieta. Uma das fórmulas que eu mais utilizo é essa que calcula o requerimento energético, 30 vezes o peso mais 70. E depois eu vou lá no rótulo da ração e observo a energia metabolizável da ração. Eu coloquei aqui vários exemplos de ração que a gente pode utilizar. Eu tenho a gastrointestinal, a Prescription AD, a Baby Cat é bastante interessante porque tem alta densidade calórica também. A Recovery em lata. E aqui tem as densidades calóricas. Observar o seguinte: energia metabolizável. Então, cada rótulo está escrito de maneira diferente. Então, tem lá energia total, densidade energética. Não, tem que ser energia metabolizável. Porque eu vou precisar desse valor no meu cálculo. Então, só para lembrar, então no cálculo aqui, não vai dar para enxergar direito, mas todos os rótulos têm isso aí. E se não tiver no rótulo, você liga no 0800 da fábrica e pede: eu preciso de energia metabolizável. Então aqui, por exemplo, vamos colocar um exemplo de um gato de 4 quilos, eu jogo na fórmula 30 vezes o peso mais 70 e observo que esse gato precisa de 190 quilocalorias por dia. Eu posso acrescentar o chamado fator de estresse da doença, para me garantir que vai sobrar energia para a recuperação do fígado. E no caso da lipidose pura, a gente vai considerar um estresse suave de 1,25. Então aqui eu jogo isso na fórmula e obtenho 237 quilocalorias por dia. É quanto esse gato precisa para recuperar-se da lipidose. Um gato de 4 quilos. Bom, eu posso também mandar manipular e fazer aditivos a essa dieta. Entre os aditivos mais úteis, a gente tem a arginina, a taurina e a carnitina. São 3 aminoácidos extremamente importantes que a arginina entra no ciclo da ureia, a carnitina facilita a queima de gordura e a taurina conjuga ácido biliar. Então são 3 aminoácidos muito interessantes. A tiamina, que é a vitamina B1, ela também melhora a força muscular. E lembrando também de continuar a suplementação com vitamina K1, que pode ser oral, se o gato já tiver já tiver controlado o vômito, né? E a vitamina E, como eu falei, é um ótimo antioxidante para várias situações. Bom, depois de escolhido o que fazer e quanto fazer, agora eu preciso saber como fazer. E os métodos de alimentação que podem ser utilizados são vários. Alguns não devem ser utilizados. No caso, por exemplo, daquele truque que a gente faz na internação de aplicar diazepam na veia e o gato comer na hora. Nesse caso aqui, a gente não deve usar esse truque, porque o benzodiazepínico é completamente metabolizado no fígado e o gato vai até ter mais problemas. Então, a gente tem as sondas. A sonda nasoesofágica é uma vantagem muito grande dessa sonda. Ela é fácil de colocar, mas a vantagem para por aí, porque as desvantagens são grandes. Quais são as desvantagens? Ela incomoda, ela é muito fina e eu vou ter que diluir muito a dieta e ela não pode ficar muito tempo, o gato se incomoda muito com ela. A orogástrica não é adequada para lipidose, apesar da gente utilizar em outras doenças, e a sonda nossa de escolha é a sonda esofágica. A única desvantagem dela seria o fato dela necessitar de uma anestesia, porque eu preciso colocar ela sob anestesia, tá? Quando saíram as primeiras publicações sobre lipidose, a maioria dos gatos saíam da clínica com uma sonda gástrica. Por quê? Porque os países de primeiro mundo têm uma facilidade muito grande de botar sonda gástrica via endoscopia. Como isso não é uma realidade para nós, a gente praticamente não usa sonda gástrica.
Bom, então aqui tem uma mensuração da sonda nasoesofágica, só lembrando que a sonda é nasoesofágica, ela não deve entrar no estômago para evitar esofagite de refluxo. Então, o dedo ali está na última costela e a gente vai contar 3 dedos para frente para ficar mais ou menos no meio do tórax, em torno do sexto, sétimo espaço intercostal. Aqui tem uma gatinha que já está com a sua sonda nasoesofágica fixada, muito nauseada, né? Eu vou precisar colocar um colar elisabetano para ela não arrancar a sonda. Agora, a sonda que a gente coloca na rotina é a sonda esofágica. Então aqui tem um gatinho preparado para a colocação de uma sonda esofágica, inclusive é um gato que tem lipidose, observem a coloração da pele dele, bastante ictérica. Ele está anestesiado com propofol apenas e ele está entubado para garantir a via. A gente não costuma precisar fazer anestesia inalatória. Então, posicionamento, preparação para colocação. Então, prepara a pele cirurgicamente, ou seja, tricotomia, antisepsia. O material que a gente usa, o material estéreo, é apenas isso. Eu preciso só de uma pinça longa e curva e material para sutura. Aqui tem uma primeira técnica que todo mundo utiliza, aqui a gente coloca um abridor de boca, evitar aqueles abridores metálicos, vamos botar só abridor plástico. Então a sonda longa e curva vai o mais caudal possível, onde vai ser cortado com bisturi só para a pinça puxar a sonda, e aí a sonda retorna até a boca, onde vai ser posteriormente fixado ali na região do esôfago. Essa fixação é muito importante para evitar que a sonda se desloque e entre no estômago. Tá? Então, aquele ponto de bailarina. Bom, hoje eu não faço mais essa técnica demora um pouco demais e eu não tenho habilidade cirúrgica para fazer essa técnica. Eu acho que ela demora demais. Eu passei a utilizar um guia metálico na sonda e eu vou mostrar o que a gente faz hoje. Com o guia metálico eu não preciso voltar com a sonda até a boca, o que cai o tempo para metade do que se precisava antes. Então, aqui a gente mostrando o que a gente faz hoje. Então, observe que esse gato está anestesiado apenas com propofol. A gente coloca o abridor de boca, que na verdade é uma tampa de agulha, é bastante seguro, melhor do que os abridores metálicos. Vamos com a pinça o mais caudal possível. Alguém segura a pinça empurrando a sua ponta para cima, de modo que exponha lá mais caudal possível, lembrando que isso é uma esofagostomia, não é uma faringostomia. Alguém fica segurando a pinça, empurra para cima e cortando com o bisturi na pele o menos possível. Inclusive, técnica que os cirurgiões não gostam muito, a gente mastiga a pele como o professor de cirurgia ensinou a não fazer, mas da maneira mais rápida possível de romper a musculatura. E agora, o guia metálico dentro da sonda, a gente pinça a sonda e puxa cranialmente apenas para garantir que está dentro do esôfago. Então, observem que aqui vem a parte que conta com a ajuda ali. Aqui a gente já soltou a pinça agora vira. Observem que a sonda está marcada de caneta, a gente marca antes para saber até onde ela pode ir. Pronto, acabou o procedimento. Então, nesse momento aqui, a gente só confere para ver se está tudo no lugar. A sonda que eu utilizo é uma sonda uretral número 14 ou 12. Eu não utilizo sonda Foley, eu acho que a sonda uretral ela funciona muito melhor e ela pode ficar bastante tempo, não sem problema nenhum, nunca tive problema com a sonda uretral. Nesse momento a gente sutura e acabou. Nesse momento que eu coloco a agulha na pele e dou o ponto, eu já falo com o anestesista que acabou o procedimento. E o procedimento dura 2 minutos e meio. Se eu consigo fazer, qualquer um consegue. Eu não sou cirurgiã. Depois a gente confere com raio-x para ver se a sonda... Na verdade, não tem dúvida que a sonda está no esôfago. A dúvida que eu sempre fico é se ela não está entrando no estômago. Aqui, nesse caso dessa radiografia, eu puxaria um dedinho para frente para evitar que ela entre no estômago. Aqui ela está bem posicionada. Eventualmente pode acontecer isso, olha, ela dobrar. Mas para evitar que ela dobre, a gente tem lubrificado ela com gel e aí ela parou de dobrar, é mais fácil de fazer. Lembrando que é uma sonda grossa, é uma sonda 14, 12. E fica assim, a gente coloca uma pomada antibiótica, uma atadura bem frouxa para não incomodar o gato e eu consigo administrar a dieta de maneira mais fácil possível.
No dia de tirar a sonda, quando que eu vou tirar a sonda? Lembrando que uma lipidose típica, sem complicação, dura em torno de 2 a 3 semanas, no máximo. Então, esse gato vai para casa, ele não precisa ficar internado. Assim que ele estiver estável, ele vai para casa, a gente ensina o proprietário a fazer a dieta e manda para casa. O proprietário tem que ser instruído a deixar a comida disponível para o gato, a comida que ele mais gosta, qualquer ração que ele gosta, fica lá disponível. No dia que ele começar a se sentir bem, ele volta a comer sozinho. Essa é outra vantagem dessa sonda, ela não atrapalha ele a comer. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz no dia de tirar a sonda? Eu coleto o sangue, eu vou ver se a bilirrubina está normal, se o potássio está normal. Bilirrubina e potássio normal, o gato tem que comer na minha frente, vi que comeu, aí a gente tira a sonda. É só puxar, não precisa dar ponto, não precisa fazer nada, é bem tranquilo. E aí, lembrando, aqui na finalização, aqui lembrando coisas bem importantes. Quanto mais tempo o gato ficou sem comer, em jejum total, mais lenta tem que ser a reintrodução da dieta forçada, para evitar o que a gente chama de síndrome de realimentação. Então, geralmente, no primeiro dia a gente começa com um terço só da quantidade, depois 2/3 e até o total. E levar em consideração também a violenta diminuição do volume gástrico que esse gato sofreu durante o tempo. Por isso que muita gente chega para mim e fala que está com dificuldade de controlar o vômito. Mas se você fizer de acordo com a capacidade gástrica, não vai ter problema. Então aqui é só um exemplo, isso aqui foi uma publicação de lipidose mostrando duas fotos de estômago de gato. Um gato de 4 quilos que acabou de morrer atropelado, tiraram o estômago dele, encheram de água, coube 140 ml. O outro gato morreu de lipidose sem tratamento, só coube 15 ml. Ou seja, se você der 20 ml de comida para aquele gato, o que vai acontecer? Ele vai vomitar. Não tem antiemético que segure isso. Isso vai voltando ao normal aos poucos. Não acho que de um dia para o outro isso vai voltar, né? Então a gente tem que ir devagar. Evitar a todo custo uma coisa chata na nossa profissão, que é eu fazer o gato ficar doente na minha internação. Ou seja, o gato está doente tomando soro e as pessoas acham que soro alimenta. Soro não alimenta, ele tem que comer. O gato precisa de proteína. Eu preciso evitar a lipidose iatrogênica. Então, para finalizar aqui, no prognóstico da lipidose tem algumas dependências. Quanto mais cedo for instituída a terapia nutricional, melhor vai ser o prognóstico de recuperação. E alguns indicadores interessantes de prognóstico favorável. Entre eles, a gente tem a bilirrubina caindo e o potássio voltando ao normal. E o magnésio também voltando ao normal. Por quê? Não adianta você repetir fosfatase, ALT, tudo isso vai estar alterado ainda. Quem te diz que o prognóstico é favorável é a bilirrubina caindo dia a dia e o potássio voltando ao normal dia a dia. Bom, então isso conclui a nossa exposição sobre lipidose. Então, só lembrando que a lipidose é uma doença metabólica grave, que a gente tem que ter muito cuidado dos gatinhos gordos. Se você vai internar um gato gordo na sua clínica, ele tem que comer. Ah, mas ele tá gordinho. O problema é esse, ele tem reserva. E tendo reserva, ele joga no fígado, tá? Então, eu encerro aqui a minha apresentação, esperando que vocês tenham aproveitado bastante e tratar bem os gordinhos. Os gordinhos sofrem nesse mundo. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua palestra. E agora, com vocês, o representante da Royal Canin, Eduardo Zanelli, coordenador de comunicação científica da Royal Canin. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre nutrição relacionada com medicina felina. Nesse nosso primeiro encontro, vamos falar um pouquinho sobre a Recovery, que é um produto destinado para aqueles animais que estão hospitalizados, que vai muito de encontro com o que a professora Cristine abordou com a gente. Então, um dos desafios que a gente tem para a nutrição dos pacientes críticos, os pacientes que estão internados, os pacientes que estão sofrendo com lipidose hepática, com relação à alimentação desses pacientes. Então, a solução nutricional Recovery, ela vai de encontro com as necessidades que a maioria desses pacientes tem. A gente sabe que a nutrição está diretamente relacionada com o aumento da taxa hospitalar. Então, quando a gente consegue ter uma abordagem nutricional direta desses pacientes, a gente tem estadias mais curtas no hospital, diminuição na taxa de mortalidade de infecção, melhora na cicatrização tecidual e uma diminuição do número e na gravidade das complicações desses pacientes. Então, a maioria desses pacientes
que estão aí sofrendo algum tipo de trauma, algum evento de alta necessidade energética, eles têm em comum, na maioria deles, eventos de gliconeogênese, que são eventos que muitas vezes não são bem vistos no ponto de vista de retorno hospitalar. Esses pacientes, geralmente, eles têm um aumento no consumo de aminoácidos, né? Uma vez que a gente sabe que o sistema imune é dependente de proteína. Fatores de coagulação, proteínas inflamatórias estão relacionados também com esses animais. Muitos desses animais têm um aumento no gasto energético. A professora Cristine introduziu quando a gente tem aquelas necessidades de 1,25 vezes a necessidade basal, 1,5 vezes a necessidade basal e chegando até 2, né? E esses animais, geralmente, eles têm um estado de anorexia ou de redução do apetite. Ou, muitas vezes, eles têm uma impossibilidade de se alimentar, quando a gente está falando de animais que sofreram fraturas, por exemplo. Isso vai levar a uma deficiência proteica e, principalmente, num balanço energético e proteico negativo. Então, a gente precisa de um alimento que vai de encontro à necessidade desses animais. Um alimento que contenha, por exemplo, aminoácidos de cadeia ramificada que vão promover uma gliconeogênese sem a utilização de carboidratos ou de açúcares que esses animais podem não estar metabolizando de maneira correta. A gente tem a inclusão de aminoácidos de alta biodisponibilidade, inclusão de ômega 3, que vai de encontro, por exemplo, à deficiência proteica e ao balanço energético positivo que a gente quer nesse caso. E alimentos que tenham uma alta densidade energética, com taxas de gordura, proteínas e carboidratos adequadas que precisam atender esses pacientes. Esses pacientes, quando eles estão nesses estados metabólicos alterados, eles podem sofrer uma redução na eficácia dos fármacos que estão sendo administrados. A gente tem uma recuperação tardia desses pacientes, uma imunossupressão muitas vezes é vista nesses pacientes, e o pior de tudo é uma atrofia intestinal. Quando a gente tem uma atrofia intestinal, a gente tem uma reabsorção, uma absorção desses nutrientes prejudicada. Então, esses alimentos buscam ter alguns outros nutrientes que vão ter um fator secundário aí no retorno às atividades normais desse animal. Então, um deles é o zinco, a inclusão de pré-bióticos, como FOS, o MOS, um aminoácido muito importante que é a arginina, a inclusão de antioxidantes e a inclusão de glutamina, por exemplo, para a nutrição de enterócitos especificamente. Isso vai levar a um aumento na velocidade na recuperação do sucesso clínico desses animais. E todas essas características que a gente busca, a gente consegue encontrar num alimento recovery. O alimento recovery tem algumas características de, por exemplo, alta energia. A gente tem aproximadamente 1.080 quilocalorias por quilo do produto, o que no final das contas, para a prática, vai facilitar bastante a administração desse produto, sendo em torno de 1 quilocaloria por ml que a gente vai utilizar desse produto. Essa alta energia vai ter um impacto direto quando a gente está falando de anorexia. Lembra que aqueles animais que, por exemplo, tem uma lipidose hepática, a professora Cristine mostrou para a gente a distensão estomacal desses animais. É bastante interessante a gente conseguir atender essas necessidades. E com isso, com essa densidade energética, em poucas quantidades a gente consegue atender o requerimento energético desses animais. Outra característica bastante interessante é uma alta proteína com baixo carboidrato, ou seja, é um alimento altamente proteico, sem a inclusão de altas quantidades de açúcares que diminuem a chance do animal desenvolver uma hiperglicemia. Essa característica de alta proteína, por exemplo, quando a gente está falando de um gato, que é um carnívoro estrito, vai levar o alimento a ter uma alta palatabilidade. Além da gente entregar os aminoácidos essenciais que são tão necessários para a recuperação desse animal. A inclusão de antioxidantes, né? Falamos aí de vitamina C, vitamina E e alguns antioxidantes de membrana celular que vão auxiliar na eficiência no sistema imune, combater os radicais livres que é tão
que são produzidos em grande quantidade quando os animais estão em estados metabólicos alterados e que vão ter efeitos benéficos também nos processos inflamatórios desses animais. Alguns nutrientes específicos também são utilizados nesse alimento, então a inclusão de glutamina, que é um aminoácido que aumenta a capacidade de cicatrização desses animais, além de ser um dos principais aminoácidos utilizados pelo sistema imune. O zinco, que melhora o balanço energético desse animal, favorecendo a produção de energia. E a inclusão de prebióticos como Foz e o MOS, que vão atender à saúde intestinal desses animais, evitando inclusive translocação bacteriana no intestino que esteja vulnerável. Outra característica interessante da Recovery é a textura que esse alimento demonstra. Então a gente tem uma consistência única que facilita a utilização via sondas, sabendo que o animal que está em lipidose hepática, por exemplo, ele não vai voltar a se alimentar, a utilização de sondas é essencial para o retorno desse animal. Esse alimento apresenta uma característica tal que facilita a sua administração por sondas. Então, tudo isso a gente vê que o alimento tem uma alta energia, tem alta proteína, alta digestibilidade, níveis de nutrientes específicos que vão facilitar a recuperação desse animal e também altos níveis de antioxidantes. É um produto que, durante o manejo, quando a gente está fazendo a utilização de sonda, a gente pode oferecer para esse animal, auxiliando inclusive na volta da alimentação voluntária pelo próprio animal, além da utilização, por exemplo, da quantidade de alimento, sem precisar a gente fazer diluição ou bater no liquidificador, o que leva a menos desperdício e maior controle na alimentação desses animais. Então, o alimento Recovery ele é indicado em casos de desnutrição, anorexias, cuidados pós-cirúrgicos, colangite, lipidose hepática, em casos de gestação, lactação ou crescimento, quando o animal precisa ter um aporte calórico e proteico maior. E também a gente pode utilizar ele em pacientes oncológicos, onde a gente sabe que a utilização de alimentos com alta gordura, alta proteína e um baixo carboidrato facilita e favorece a recuperação desses animais. Então é um prazer estar aqui com vocês nessa nosso primeiro encontro e a gente se vê em outras oportunidades. Muito obrigado, Eduardo, pelas suas informações, pela sua participação. Agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou a sorteada que vai levar para casa o kit exclusivo da linha dermatológica da Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão de hoje. E o sorteado sorteada vai aparecer aí na tela agora para você. Meus parabéns, a nossa equipe vai entrar em contato para o envio do seu kit. Bom, nós vamos finalizar por aqui. Muito obrigado, Eduardo. Primeiro, Eduardo, muito obrigado, Cristine. Obrigado pela presença de vocês aí no nosso primeiro encontro. E eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart, da Royal Canin e de toda a nossa equipe. Nós nos vemos na próxima semana com a segunda transmissão do Fórum VetSmart de Medicina de Felinos. E, novamente, quem vai estar com a gente é a professora Cristine Martins, que vai falar sobre o tema diarreia crônica. Boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Até a semana que vem.